para encerrar este primeiro dia de Congresso, chamo o Secretário de Estado da Digitalização, Bernardo Correia, para fazer o encerramento do primeiro dia. Muito obrigado a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da APDC, Rogério Carapuça, e a sua Secretária-Geral, Sandra. Eu cumprimento também já agora o meu colega Secretário de Estado da Simplificação, que tem juntamente comigo no Ministério da Reforma do Estado a missão de simplificar e digitalizar este país, e é com enorme satisfação que regresso a este palco, porque já cá estive várias vezes, noutras qualidades, é a primeira vez como membro do Governo e por isso também aproveito para já agora para acho que nunca é demais repetir os parabéns ao Rogério e à Sandra para o trabalho excelente que fazem enquanto associação, por criarem este fórum de excelência que há muitos anos que mobiliza o futuro digital do país e já agora por terem escolhido este sítio para terem feito o evento, porque quer dizer que nós, membros do Governo, tivemos apenas de descer lá de cima, aqui do 7º andar, aqui para a Cultura Gesto, que deu um jeitaço. Tenho poucas semanas enquanto Secretário de Estado e já agora vou aproveitar para vos dar um pouco o primeiro esboço da visão deste Governo para a transformação digital. É como têm provavelmente visto as intervenções do Ministro Gonçalo Matias e do Primeiro-Ministro, uma prioridade política e um motor, porque achamos que pode ser um motor de prosperidade para o país como um todo. E como foi sublinhado várias vezes pelo Sr. Ministro Adjunto e da Reforma do Estado, nós não podemos admitir mais que a máquina pública seja um labirinto onde se perde tempo, onde se perdem recursos e, por vezes, até se perde a esperança. E os cidadãos e empresas pedem algo muito básico ao Estado, que o Estado funcione. E foi o abraçar dessa missão, aparentemente, ilusoriamente muito simples, que me levou a mim e ao meu caríssimo colega Paulo Luz, que nos levou a aceitar o convite para fazer parte deste Governo. A nossa ideia é termos um Estado mais leve, mas um Estado mais forte. Um Estado mais orientado para resultados, menos presos a normas estéreis e mais guiados por critérios de qualidade, menos dependente de autorizações prévias, mais firme na responsabilização posterior. É verdade que Portugal tem feito um esforço importante nesta década digital, já agora a PDC tem feito contributos importantes para essa viagem, mas a nossa ideia obviamente não é abrandar, pelo contrário, temos de acelerar, temos de consolidar as bases que já construímos, mas temos de dar um salto. Temos de dar um salto não só tecnológico, mas social, económico e abrir uma nova era de serviços públicos mais justos, empresas mais competitivas e cidadãos mais capacitados. E é neste quadro que a transformação digital do Estado, e reparem que eu mencionei transformação digital do Estado e não necessariamente só digitalização do Estado, emerge como pilar essencial da reforma. Olhamos para o digital não como um fim em si mesmo, mas como uma alavanca transformadora do Estado da sociedade, e somos guiados por uma visão estratégica muito clara. Construir um Portugal onde a digitalização e a inteligência artificial estão perfeitamente integrados em todos os setores do Estado e da economia, impulsionando a inovação, gerando emprego qualificado e melhorando a qualidade de vida dos cidadãos. Queremos um Estado que dê o exemplo, queremos uns serviços digitais abertos, interoperáveis e inovadores, queremos uma força de trabalho preparada para prosperar na economia intensiva em tecnologia, tanto dentro como fora da administração pública. Queremos infraestruturas digitais robustas, seguras e soberanas na administração pública. E queremos um ambiente regulatório que celebre a inovação e que equilibre e salvaguarde a ética e o bem-estar social. Dada esta visão que vos enunciei, a estratégia da Secretaria de Estado para a Digitalização terá 5 pilares principais e 5 frentes de trabalho que estão a guiar o nosso trabalho. Mais uma vez, tenho poucas semanas, portanto, obviamente não terei para vocês todo o detalhe, mas posso-vos dar pelo menos este esqueleto do pensamento que estamos neste momento a arquitetar. O primeiro pilar da nossa estratégia será, pela primeira vez, para liderar esta transformação, avançar com a criação de um Chief Information Officer do Estado.
um diretor de sistemas de informação da administração pública, que terá a missão de articular transversalmente todos os setores da administração pública e garantir uma estratégia unificada de transformação digital. É de notar que esta era uma das primeiras linhas que constava dos contributos submetidos pela PDC para a Estratégia Nacional do Digital. Portanto, também agradecer o papel meritório que a Associação tem nos contributos que envia regularmente para a administração pública e para o Governo, e que neste caso esperamos estar à altura das recomendações que a PDC nos fez. E vamos também avançar com a criação da Agência para o Digital, nome provisório, que resultará da fusão de entidades da administração pública numa lógica de reorganização e reforma administrativa. O objetivo vai ser assegurar uma única entidade com capacidade reforçada para acelerar a transformação digital do país e posicionar Portugal no pelotão dos países digitalmente mais avançados. Outros projetos prioritários neste pilar vão incluir, obviamente, o desenvolvimento de uma cloud soberana e também dotar a administração pública das ferramentas tecnológicas mais avançadas, incluindo soluções de colaboração e plataformas de inteligência artificial. Em resumo, queremos um Estado exemplar, capaz de liderar por aquilo que faz e não por aquilo que diz, equipado com ferramentas avançadas, pessoal qualificado e infraestruturas modernas. O segundo pilar da nossa estratégia estará ancorado nos serviços públicos digitais. A ideia deste pilar é colocar o cidadão e as empresas no centro dos serviços públicos e não ao contrário. Os dados mais recentes indicam que Portugal tem feito um bom caminho nesta trajetória, muito recentemente passando do 13º para o 8º lugar. Acho que foi anunciado há pouco menos de 15 dias que no ranking do eGov que avalia a digitalização dos serviços públicos dos 27 Estados-membros da União Europeia, em várias vertentes, passámos do tal 13º para o 8º lugar, claramente um reflexo já do impacto do trabalho do Paulo e do meu, claramente. Mas obviamente nós não estamos satisfeitos com o 8º lugar. Portugal tem de liderar a revolução digital, não temos de estar a apanhar o comboio da frente, temos de ser a locomotiva. Temos de simplificar, desburocratizar, personalizar a experiência do utilizador, criar plataformas simples, intuitivas e disponíveis 24 horas, 7 dias por semana. Sem esquecer, obviamente, o atendimento presencial inclusivo. Para concretizar esta visão, é essencial adotar como prioridade máxima a adoção generalizada do princípio once only. É algo que falamos há muito tempo, que é a capacidade do Estado de perguntar aos cidadãos e às empresas apenas a mesma pergunta apenas uma vez e depois o Estado articular-se por trás, colecionando a informação que tem e comunicar internamente entre ele para providenciar uma experiência única de interação com os cidadãos e com as empresas. Como disse, é uma prioridade máxima para nós conseguir articular essa experiência do utilizador e das empresas, porque não é aceitável que o Estado pergunte 20 vezes o mesmo número de identificação, o mesmo NIF, a mesma informação que já detém. Portanto, queremos agilizar isso o mais rapidamente possível. Vamos, em paralelo, e também para não deixar ninguém para trás, reforçar a rede de atendimento presencial imediata à administração pública. Ainda ontem tive a minha primeira experiência de inaugurações. É sempre uma experiência fantástica de contacto com o país real, na abertura oficial da loja do Cidadão de Queluz, e até de junho de 2026 planeamos abrir mais 20 lojas de Cidadão e mais 200 espaços de Cidadão pelo país fora. Em resumo, este pilar pretende criar um Estado que seja proativo e não reativo, capaz de antecipar necessidades e simplificar o percurso do cidadão em cada momento da vida. O terceiro pilar tem a ver com a economia e com a inovação, como não podia deixar de ser. Portugal continua a ser um país atrativo de investimento direto estrangeiro, de acordo com a EY Attractiveness Study de 2024. Portugal ocupa o 7º lugar no ranking de atividade dos países europeus para o investimento direto estrangeiro. Isto mostra a capacidade de atração, mas contrasta com a dificuldade de retenção. A verdade é que temos de tornar a vida mais fácil às empresas que decidem fixar negócios em Portugal, e por isso queremos este pilar, e tudo aquilo que faremos dentro dele terá como principal desígnio criar uma ideia do país como centro de investigação, de investimento para o digital.
Sendo que as tecnologias digitais por vezes também falham, por isso é que temos backups em lojas de cidadão presenciais. E daí a ideia também de dotar o Estado e a administração pública das ferramentas mais avançadas em termos de tecnologia. A nossa ideia é que a economia e inovação digital siga o propósito que já foi enumerado pelo governo anterior. O governo anterior já havia publicado uma estratégia nacional para o digital, cabe-nos a nós apenas refiná-la e acelerar a sua implementação. Não queremos reinventar a roda. O governo e o Ministério anterior já nos deixou umas bases de trabalho absolutamente excepcionais. Nós queremos acelerá-la, essa estratégia já foi publicada. Mas há uma coisa que nós temos também de garantir que o Estado é capaz de fazer. Produzir legislação, e produz muita legislação neste país, garantir que essa legislação é preparada para o digital desde a raiz. É algo que também estamos a pensar como é que conseguimos produzir legislação chamada Digital Ready Legislation, que alguns países, como a Dinamarca, por exemplo, são pioneiros e queremos adotar também. Aliado a isto, há também o tema de endereçar a fragmentação para a regulação do digital em Portugal. Acho que temos todos a ambição de que Portugal possa ser um país mais atrativo para o investimento estrangeiro e para isso é importante que as empresas do setor tecnológico ou digital consigam ter um único interlocutor. Portanto, temos uma enorme ambição também de tentar fundir os reguladores para o digital relevantes numa única entidade e, como tal, facilitar a vida das empresas. O pilar número 4, obviamente vocês devem ter ouvido falar muito sobre isto, não tive o prazer de estar cá durante o dia, mas obviamente devem ter ouvido as palavras inteligência artificial muitas vezes. Eu costumava, quando estava desse lado, fazer o bingo da inteligência artificial, quantas vezes é que se dizia. Mas a verdade é que nunca é suficiente falar de inteligência artificial, porque não é o futuro, é o presente. E aquilo que nós precisamos de criar dentro da administração pública é uma inteligência artificial que esteja ao serviço das pessoas, que seja ética, auditável, livre de enviesamentos, apoiando decisões, não substituindo o julgamento humano. Mas Portugal não deve temer o uso de inteligência artificial. Portugal deve temer outros países que tirem a melhor partido da inteligência artificial do que nós. E essa é uma peça basilar daquilo que será a nossa futura Estratégia Nacional para a Inteligência Artificial, que há de ser anunciada em breve, mas nós sabemos, inclusive, que dentro da própria administração pública, vários estudos, como por exemplo este da OCDE, recente da OCDE, que estima que o uso de inteligência artificial pode aumentar a produtividade em tarefas específicas da administração pública entre 20% e 40%. Portanto, nós podemos ter uma administração pública que adote transversalmente a inteligência artificial e que, dessa forma, melhore a qualidade e a rapidez dos serviços, reduza os erros que por vezes ocorrem e que melhore a prestação de serviços aos cidadãos. E vamos, obviamente, também dar os próximos passos para o LLM português. O último, mas nunca menos importante pilar número 5, será o da literacia e competências digitais. Também aproveitar para dar os parabéns também ao trabalho que a PDC tem feito nesse campo em parceria com várias instituições. Mas isto é importante porquê? Porque a digitalização só será justa e eficaz se ninguém ficar para trás. E neste momento a população portuguesa, apenas 56% da população portuguesa tem competências digitais básicas. Acho que é um número que é considerado, imagino eu, por todos que aqui estão, como ainda inaceitável e abaixo da meta de 80% para 2030. E já agora apenas 5,2% do emprego em Portugal corresponde a especialistas em tecnologias de informação, muito abaixo do definido na Estratégia Digital Nacional de 7%. Portanto, temos de fazer um caminho também nessa área. Por isso, as nossas linhas prioritárias incluirão a aceleração de novos programas de literacia digital, nomeadamente através do lançamento de um novo pacto de competências digitais que se quer que seja feito em parceria com empresas, escolas, associações. Inclui também, temos de fazer um reskilling e um upskilling na própria administração pública, com programas de formação contínua para funcionários públicos nesta área e uma série de outras medidas que anunciaremos a seu tempo para posicionar Portugal como um centro de talento digital. Estes são, portanto, os 5 pilares principais que temos neste momento para a digitalização.
Confesso que há 2 ditados que me têm vindo à cabeça nas últimas 3 semanas, desde que cá viemos aceitar este desafio. Um deles é Roma e Pavia não se fizeram num dia. Isto é um trabalho de fundo que vamos ter de fazer com muita calma. Há muitas batalhas que vamos lutar dia a dia para agilizar, simplificar, digitalizar a administração pública. Mas há outro ditado que complementa este, que é: se queres ir rápido, vai sozinho; se quiseres ir longe, leva companhia. Portanto, desafio-os a vir comigo, desafio-os a vir connosco nesta viagem de reformar a administração pública, acelerar Portugal através da simplificação e da aceleração da transformação digital, porque acreditamos que não são apenas medidas técnicas, é um desígnio nacional, é um desígnio da administração pública, das empresas, dos cidadãos, dos contribuintes, e apelo a que o partilhem comigo. E se queremos um Portugal que lidera, não um Portugal que segue, um Portugal onde o digital é motor de crescimento económico, confiança no Estado e inclusão social, então partilhem as vossas ideias, desafiem as nossas políticas, co-criem-se as soluções connosco. Portugal precisa do vosso talento, precisa da vossa visão para transformar esta ambição em realidade. Muito obrigado pela vossa atenção.